Glória a Deus, aleluias. Eu cumprimento o povo de Deus nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é um motivo de alegria. Estou aqui na dispensação da graça, estou aqui 100% dependente do Espírito Santo. Aleluias. Com um compromisso, uma responsabilidade de trazer uma mensagem nesta noite ao meu e ao teu coração. Quero dizer, irmãos, que é uma responsabilidade muito grande, é um peso muito grande sobre nossos lombos. Não é fácil, mas eis-me aqui, Senhor. Estou aqui pronto para trazer uma mensagem a qual Deus trouxe ao meu coração e ao coração dos irmãos nesta noite, no canal oficial Fonte de Graça. Aleluias. Quero trazer uma mensagem aqui muito conhecida. O povo geralmente fala que é uma mensagem que ela é conhecida de cóis salteado, mas é uma mensagem, uma passagem muito conhecida, mas se pregar ela de manhã, à tarde e à noite, se pregar ela 10 vezes no dia, Deus vai falar diferente a cada vez, porque o Senhor é assim, dessa forma, que fica em Lucas, capítulo 19, que tem como título Zaqueu, o publicano. Capítulo 19, o primeiro versículo, fala assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-la, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viam isto murmuravam, dizendo: que é ele que hospedara com homem pecador? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Aleluias. A Bíblia que relata um homem chamado Zaqueu. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia fala aqui que era um homem cobrador de impostos e ele era publicano. Por que publicano? Publicano porque os cobradores de impostos eram delegados pelo Império Romano na época para coletar os impostos nas províncias do Império Romano. E Zaqueu também, ele era conhecido, se você for pesquisar, você vai ver que também ele era conhecido na época pelo povo também como que ele fazia parte do secretariado do Império Romano. Então quer dizer que Zaqueu não era só cobrador de imposto e nem publicano, mas Zaqueu ele era conhecido naquela época. Então ele era uma pessoa importante, ele fazia parte também do secretariado do Império Romano daquela época. Porém, Zaqueu era cobrador de imposto. Mas Zaqueu, irmãos, hoje trazendo para o dia de hoje, Zaqueu seria aí como um homem público hoje, um político desse que tem no nosso país, corrupto. Ele não era bem visto, não era bem quisto pela sociedade da época. Porque Zaqueu, naquela época, os coletores de impostos, com certeza e sem dúvidas, eles não cobriam só o que era devido, mas com certeza eles cobriam algo mais. Era como hoje os políticos hoje, pessoas desonestas, pessoas mal vistas pela população, pelo povo. Então Zaqueu era dessa forma. Ele era cobrador de imposto e ele não era bem visto nem bem quisto pela população. Aqui no versículo 2 vai dizer: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral, 2 publicano e rico. Quer dizer que ele era um dos maioral. A Bíblia fala que ele era um dos maioral e rico. Aleluias. No capítulo 3 vai dizer: procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura.
Irmãos, com certeza, Zaqueu desejou a ver a Jesus, a conhecer quem era Jesus. Com certeza, porque a Bíblia fala que Jesus, onde ele passava, por onde ele passava, ele era conhecido, ele era falado, por onde ele passava. Então, Zaqueu, com certeza, viu muitas as vezes, ver alguém falar de Jesus, ver alguém falar dos milagres, porque onde Jesus passava, acontecia milagres. Aonde Jesus passava, ele realizava milagres, ele curava, ele levantava coxos, ele curava os enfermos, ele dava vistas aos cegos, e com certeza Zaqueu ouvia falar da fama de Jesus, porque a Bíblia fala que a fama de Jesus, ela percorria por todas as partes. Jesus já era conhecido, e Zaqueu com certeza, então Zaqueu, ele desejou a vê-la, a conhecê-la quem era Jesus. Aqui no capítulo 4 vai dizer, então, adiante, subiu a um sicômoro, tem Bíblias que falam figueira brava, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Então a Bíblia vai dizer que Zaqueu era pequeno, ele era um homem de pequena estatura. Irmãos, eu não sei qual era o tamanho da multidão que o seguia Jesus, mas eu já ouvi um pregador falar que a multidão que o seguia Jesus era por volta mais ou menos de 30 mil pessoas, não era poucas pessoas. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher, aleluias, que ela sofria de um fluxo de sangue. Essa mulher, ela vivia isolada, porque naquela época, quem era doente de lepra, quem era doente, acometido por alguma forma de doença, ele não tinha um convívio social. Ele era levado para um arraial, um lugar isolado. Mas essa mulher, a Bíblia vai dizer que essa mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha, mas ela não tinha recebido a sua cura ainda. Mas ela também viu falar de Jesus. Lá onde ela estava isolada, ela viu falar de Jesus, porque a fama de Jesus corria por toda parte. Ela ouviu falar. E a Bíblia vai dizer que esta mulher, ela tinha gastado tudo que ela tinha. A Bíblia não relata, no texto bíblico, não relata que esta mulher era rica, mas ela poderia ser uma mulher de posição, porque a Bíblia vai dizer que ela gastara tudo. Mas essa mulher desejou do seu coração em ir de encontro com Jesus. E ela falou que se ela tocasse pelo menos nas vestes, na orla das vestes do Senhor Jesus, ela recebia cura. Olha o tamanho da fé dessa mulher, irmãos. E essa mulher, ela saiu da onde ela não poderia sair, irmãos. Essa mulher quebrou regras, essa mulher quebrou protocolos, ela desobedeceu, mas ela creu na cura. Ela falou que se ela chegasse, pelo menos tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, irmãos, ela foi de encontro a Jesus. Irmão, já pensou uma pessoa debilitada, fraca, igual essa mulher está, para enfrentar uma multidão, porque Jesus estava no meio dessa multidão. 30 mil pessoas, mais ou menos, não é fácil. Mas essa mulher, pela fé, ela enfrentou essa multidão e ela recebeu a vitória. Assim como Zaqueu, um homem também doente da sua alma, do seu espírito, porque era um homem que era desonesto. Mas ele precisava de uma cura, que era a cura da salvação. Aleluias. Aqui no capítulo 5 vai dizer, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois convém ficar hoje em tua casa. Capítulo 6 vai dizer, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Versículo 7 vai dizer, todos os que viam isto murmuravam dizendo, que ele se hospedara com homem pecador. Aleluias. Ali o povo que viu, ali, quando Jesus chegou, que viu Zaqueu, falou, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Zaqueu subiu porque era pequeno. Zaqueu, vamos se dizer que Zaqueu poderia ser do meu tamanho, que tem 1,63 m, ou talvez até mais baixo, eu não sei. A Bíblia não fala a estatura, fala que ele era homem de pequena estatura, mas seria um homem pequeno, e não dava para ele vê-la a Jesus. E Jesus havia de passar ali para aquele local, e tinha essa figueira brava, e Zaqueu usou estratégia. É o que hoje, irmãos, nós como crente, servo do Senhor, servo do Deus vivo, temos que ter estratégia, temos que ter sabedoria, aleluias. E este homem, ele teve estratégia, ele subiu ali naquela figueira brava, uma árvore frondosa, espinhosa, mas Zaqueu, ele não olhou para a altura desta árvore,
que poderia ser um impedimento para ele chegar até Jesus ou enxergá-la a Jesus. Os espinhos poderiam ser um impedimento, que hoje, irmãos, muitos no nosso meio, não é difícil hoje trazer hoje para os dias de hoje, o que tem de gente se levantando contra a nossa vida quando vê um servo do Senhor, um obreiro se destacar na obra, quando vê uma serva do Senhor se destacar na obra, aleluias, os levantes é grande, os impedimentos é grande, mas Zaqueu não olhou para o tamanho dessa árvore, o Zaqueu não olhou para os espinhos, que poderia ser um impedimento, mas o desejo no coração dele estava de vê-la e conhecê-la, quem era Jesus. Aleluias, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, maravilhoso é quando a pessoa começa a querer conhecer quem é Jesus. Quando Deus começa a tocar no coração de uma pessoa que não é crente, aí ele tira os domingos, às vezes, para ir visitá-la. Ali é porque alguém já chegou para ele, já falou de Jesus. Ali é porque ele já ouviu a falar de Jesus pelo um vizinho, pelo um irmão que é crente, pelo um amigo, e ele já ouviu falar de Jesus. Ali começa a ter a vontade de ir aos domingos no culto, pelo menos aos domingos. Ali é porque Deus já tenha trabalhado, já está começando a trabalhar. Ali começou a trabalhar no coração de Zaqueu, e Zaqueu desejou a vê-la. Aleluias. Aqui o versículo 8 vai dizer, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, Zaqueu ali já começou a mudar o seu pensamento, a sua atitude. Quando Jesus chega, algo acontece, diferente, a pessoa muda, as atitudes da pessoa começam a mudar, o temperamento da pessoa começa a mudar. Aonde Jesus chega, há diferença, irmãos. Aonde Jesus chega, acontece milagre, cura, libertação. E não foi diferente com Zaqueu. Ele vai dizer que, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ali, irmãos, já começou a vir ali no coração e na mente de Zaqueu, que o que ele fazia não era legal, o que ele fazia não era certo. E hoje o que mais acontece é isso, pessoas desonestas como Zaqueu, e muitas das vezes não se arrepende do que faz. Pessoas, políticos que eram da mesma tipo de Zaqueu, mas não se arrepende. Pessoas que a população vai lá no dia de votação, vota e bota, confiando que ele prometeu, mas é mentiroso, engana o povo. Então Zaqueu era dessa forma, mas quando Zaqueu desejou, que ele teve o encontro com Jesus, a vida dele começou a mudar, os pensamentos dele começou a mudar, a fala dele começou a mudar, mas Jesus já estava ali perto dele, então já começou a mudar a vida dele. E não é diferente, irmãos, hoje, quando a pessoa busca, quando a pessoa dá um passo, porque Jesus, ele não é invasor de vidas. Jesus, ele entra quando alguém dá um passo, quando alguém abre a porta do seu coração. Aí quando abre, aí ele entra com providência de libertação, de transformação, de cura, e não foi diferente com Zaqueu. Ali quando ele entrou na casa de Zaqueu, ali o capítulo 9 vai dizer, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está vendo, irmãos? Então, houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Quero dizer para você nesta noite, irmão, que você tem um filho, se você tem um marido, se você tem um irmão que está vivendo uma vida de qualquer forma, no mundo, não desanima, busque, continue buscando pelas madrugadas, continue buscando a sua oração, não desista, não deixe, porque Jesus, ele vai entrar na vida dele, porque através das suas orações, Deus vai entrar na casa dele, através das suas orações, porque muitas das vezes, irmão, você tem um marido, muitas das vezes você tem um esposo, muitas das vezes você tem um filho, muitas das vezes você tem um sobrinho, muitas das vezes você tem um pai, e é cachaceiro, às vezes está na droga, às vezes está na cachaça, às vezes está na prostituição, e você está fazendo campanhas e mais campanhas, buscando em oração nas madrugadas, entrando no seu quarto e orando nas madrugadas, buscando em campanha e ainda não recebeu a vitória. E muitas das vezes pessoas chegam na sua casa, muitas das vezes até pessoas do meio nosso, evangélicos, irmãos nossos em Cristo, chega, irmão, deixa essa pessoa que não tem jeito,
Não tem jeito. Quero dizer para você que não tem jeito para ele, mas para o Senhor Jesus tem jeito. Para quando as pessoas falam que não tem jeito para nós, que não tem jeito para fulano de tal, Jesus brada lá do alto e diz: para ti não tem, mas para mim tem, porque é onde ele chega a libertação. Versículo 10 aqui: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o perdido, irmãos. Jesus veio para os pecadores mesmo. Jesus não veio para os sãos, assim como o médico não é para os sãos, o médico é para os doentes. Então Jesus é para os doentes, doentes espirituais, aquele que está no pecado, aquele que está no lamaçal do pecado, aquele que está na prostituição. Então Jesus veio para buscar, ele veio para buscar o perdido. Não foi à toa que ele se entregou ali na cruz do Calvário. Ali seu sangue foi, ali ele foi cravado, seus pés, ali ele foi cravado suas mãos, ali foi colocado uma coroa de espinho na sua cabeça, o sangue rolava pelos seus olhos, ali ele foi chacoteado, ali pelo aquele soldado romano que o crucificava, ali ele foi cuspido, ali ele foi furado do seu lado com a lança, tudo por amor de mim e de ti, porque ele veio para salvar e transformar a vida do pecador. Foi isso para que Jesus veio, foi para salvar o perdido. A Bíblia fala lá no capítulo 53 de Isaías, que ele foi pisado, que ele foi moído, por amor de ti e por amor de ti. Era homem sem formosura, homem de dores, homem experimentado, mas um homem que veio, ele veio na natureza homem, 100% homem e 100% Deus, tinha duas naturezas, irmãos, e ele veio para salvar o perdido, ele veio para buscar, para salvar, para transformar. Irmãos, Jesus, ali, quando ele separou ali, quando ele foi para o monte separar, orar, ali, que foi o discípulo com ele, ali na última oração dele, a Bíblia fala que o suor se transformava em gotas de sangue. A Bíblia fala que ali quando ele chegou, ele falou: ficai-vos aqui, e ele foi orar separado. Ali ele voltou. Quando ele voltou, irmãos, ele viu os discípulos dormindo. Ele perguntou: não podes ficar comigo nem uma hora? Ali ele tornou voltar a orar separadamente. Ali ele voltou a orar separadamente. Quando ele voltou novamente, tornou vê-la os seus discípulos ali dormindo, talvez cansado, e ele voltou de novo. Ali, irmãos, quando ele voltou pela terceira vez, que ele viu os seus discípulos dormindo, ali ele viu a fraqueza do homem, ali ele viu a minha fraqueza, porque ele orava e dizia, quando ele orava lá, que suas lágrimas se transformavam em gota de sangue, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele está dizendo com essas palavras? O que eu entendo com isso, irmão? Que ele está dizendo: Pai, não quero mais passar por isso, não quero mais morrer dessa forma. Meu irmão, mas quando ele voltou, que ele viu os seus discípulos dormindo, ali ele viu a minha e a tua fraqueza, ele voltou a orar e a sua oração já era diferente a outra forma que ele orava. Ele dizia: Pai, não faça-se a minha vontade, mas faça a tua vontade. Aleluia, porque ele viu a minha fraqueza e a tua fraqueza, irmão. Porque se ele não faz o sacrifício hoje, nós não teríamos o direito de estar aqui hoje. Mas ele veio para buscar e salvar o perdido. Foi como este homem, como esse Zaqueu, que era publicano, que era cobrador de impostos, que era desonesto, mas ele desejou ver Jesus. Por quê? Porque ele precisava de uma salvação, assim como eu fui transformado, assim como você foi transformado, ele também precisava, e ele foi de encontro, e Jesus se hospedou na casa dele, e ali ele se arrependeu do que ele fazia, que ele falou, entre mentes, Zaqueu levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Agora ele está falando que não vai devolver só o que ele pegou, mas ele vai devolver 4 vezes mais do que aquilo que ele pegou, porque se arrependeu. Houve o arrependimento ali no seu coração. É o que houve no meu, o que houve no seu. E ali, quando houve o arrependimento, que nós abrimos a porta do coração, é onde o Senhor entra, e entra com cura, ele entra com libertação, ele entra com transformação. E não tem sido difícil conosco, meu irmão. Não tem sido difícil conosco, assim como foi com Zaqueu. Mas Jesus, ele declarou, quando Zaqueu falou isso, ali ele falou assim: então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. Que ele é filho de Abraão. Então, irmãos, aquele que abre a porta do coração, Jesus entra.
E há diferença, há transformação, assim como foi com nós. Jesus, ele veio para salvar mesmo o perdido. Às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas, eles nos questionam sobre Jesus. Muitas das vezes eles nos questionam sobre Jesus, né? Faz uns questionamento que muitas das vezes eles não entendem. Eles falam quando vê passa às vezes uma matéria no jornal, às vezes um criminoso que ali tirou várias vidas, às vezes cometeu vários estrupos, como houve com aquele rapaz de Planaltina. E aí a pessoa questiona, mas aí às vezes ele cai no presídio e ali ele se arrepende do que ele fez, e ali ele aceita Jesus. Ali ele passa a viver uma vida diferente, porque onde Jesus entra, há diferença, há transformação, há mudança de caráter, há mudança de atitudes, e às vezes as pessoas mundanas, eles não entendem, eles falam, mas como pode uma pessoa dessa que matou, uma pessoa dessa que traficou, tirou muitas vidas através do tráfico, pessoa dessa que fez vários estrupos, como é que uma pessoa dessa agora pode dizer que é salvo? Como é que uma pessoa dessa pode dizer que é transformada? Muitas das vezes, irmãos, é porque eles não entendem, eles não sabem o poder que Deus tem, porque Deus, ele não olha como o homem olha, como eu olho. O Deus, ele olha o coração, e o arrependimento é que vai fazer mover o coração de Deus. É o arrependimento, é a transformação. É isso que faz com que Deus transforme e liberta a vida. Mas o mundo não entende. Porque a palavra do Senhor fala que as coisas de Deus para o mundo é loucura. Mas para nós é poder de Deus. Para eles é loucura, mas para nós é poder de Deus. Porque somos crentes, salvos, transformados, libertos pela palavra do Senhor. Eles não entendem, mas nós entendemos que nós conhecemos. Então eles questionam muito isso. Mas pode. Mas Jesus, a própria sua palavra, diz aqui no versículo 10 do capítulo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, porque o pecador é perdido, porque quando a pessoa está no pecado, quando nós éramos no nosso passado, que nós vivíamos nos nossos deleites, nas vontades de nossas vidas da carne, fazendo tudo aquilo, aprontando o que não era bom aos olhos de Deus, nós éramos perdidos, ninguém dava nada por nós, eu mesmo, meu irmão, ninguém dava nada por mim, eu era um perdido, eu era um lixo no passado, mas Jesus, quando eu clamei com alta voz, Senhor Jesus ouviu a minha voz lá de cima, e aí Ele me resgatou com mãos fortes, me colocou com os pés firmes na rocha, colocou um cântico novo na minha boca, assim como na tua vida, e Ele veio para salvar o perdido. Nós éramos perdidos, nós não éramos nada, irmãos, os amigos, os vizinhos, muitas das vezes até nossos parentes mesmo, olhava para nós e dizia, esse não tem jeito, mas para Jesus tem jeito. Jesus tem jeito para a tua vida, meu irmão. Você que está aí, vivendo uma vida fazendo a vontade da carne, vivendo nos seus delitos, nos seus desejos, eu quero dizer para você que para o homem, quando ele te julga, quando ele diz que não tem jeito para ti, mas Jesus lá de cima ele brada que para ele tem. Então busca o Senhor. Quero te dizer que Ele veio para buscar o perdido, quero te dizer que Ele veio para buscar o pecador, para salvar o pecador. Não tem jeito para o homem, mas para Ele tem jeito. Então não busca, você que está desviado, você que está afastado, desviado não, porque desviado é Satanás que não tem mais o poder de voltar, não tem mais direito, mas você que desviou, você está afastado, mas volte, não perca tempo, volte para onde você nunca devia ter saído, que é aos pés do Senhor. O melhor lugar que nós podemos ir, eu costumo dizer que o lugar mais alto que podemos estar é nos pés do Mestre, nos pés do Senhor. É o melhor lugar, é os pés do Senhor, o lugar mais alto, e o melhor lugar é na casa do Senhor, adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque ali no livro de João, capítulo 4, vai dizer ali do versículo 19, ali 22, 23, 24, vai dizer que Jesus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito, e o que os adora em espírito e em verdade. E hoje muitos têm adorado a Deus de qualquer forma, hoje muitos têm apresentado diante de Deus para se aparecer, para receber aplausos, elogios,
Mas Deus não quer saber disso. Deus quer saber daqueles que vai adorar e glorificar em espírito e verdade. É esse que Ele procura, é os verdadeiros adoradores. Porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e verdade. Meio às circunstâncias, meio às perseguições, nada vai impedir que ele adora. Nada vai impedir que ele glorifica. Porque não é a pandemia do coronavírus que vai tirar ele da presença de Deus. Não é a pandemia, não é essa figueira brava que vai tirar ele da presença de Deus, não é as muralhas que vai tirar, não é o gigante, não é esse coronavírus que vai tirar ele da presença de Deus, mas um verdadeiro adorador não tem nada que impede, não tem nada que barra, ele continua adorando, mesmo a pandemia do coronavírus ele vai continuar adorando, e é isso que Deus quer, ele procura o verdadeiro adorador que o adore em espírito e em verdade, e esse Zaqueu passou a adorar a Deus em espírito e em verdade, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele foi transformado e ele passou a adorar e a glorificar e a exaltar, e a vida pecaminosa ficou para trás, a vida de idolatria ficou para trás, aquela vida que ele levava ficou para trás, e ele passou a levar uma nova vida, assim como eu e assim como você que está acompanhando pelo canal oficial Fonte de Graça. E essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração, e eu quero agradecer o pastor dessa congregação, o pastor Cairo, foi um privilégio, foi uma alegria, muito obrigado, pastor, que estamos sempre à disposição, quando precisar, e glorificar a Deus também pela oportunidade, em primeiro lugar de Deus, que me concedeu essa oportunidade, estou aqui também debaixo da obediência do meu pastor, comuniquei, porque nós, como os obreiros, quando nós recebemos o convite para ir pregar até nas nossas congregações, nosso ministério, nós temos que falar com o nosso pastor para nós vir debaixo da bênção do pastor, e eu estou aqui debaixo da bênção dele, mandou um abraço, e eu agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando esta igreja em Cristo Jesus, e continue abençoando o anjo desta igreja em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos, e eu agradeço, em nome de Jesus.